Tequila. Pai, ouvi. Pai seja convosco, já estamos aqui e daqui a pouquinho começando o nosso culto em 2 minutos, nosso culto de adoração. Entrando antes um pouquinho para convidar você, para que você também possa ter a oportunidade de compartilhar esse áudio, compartilhar esse vídeo. Você tem a opção de no Facebook compartilhar com pessoas que você ama, com pessoas que você quer que assista esse vídeo, quer que participe conosco, direto e indiretamente. Então é o momento de você entrar aí no seu Facebook, no seu Instagram e já ir compartilhando com as pessoas para que possamos fazer um culto de adoração maravilhoso na presença do Senhor. Eu, você, o Mateus, a pastora que está ali também, cada um de nós podemos adorar ao Senhor. Hoje, mais do que nunca, é dia de adoração ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre, que vive e reina para todo sempre. Então, peço a você que vá se preparando. Dentro de 2 minutinhos, nós estaremos dando início ao nosso culto de adoração. Aproveitei para acessar aqui antes, para que você possa se organizar também. Tem pessoas que gostam de colocar no seu televisor, tem pessoas que gostam de assistir pelo seu notebook. Enfim, faça da maneira que for melhor para você, da maneira que for mais agradável e de maneira que você possa também estar adorando ao Senhor. Você possa, junto comigo, junto conosco, exaltar e engrandecer a majestade santa do Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o primeiro e também é o último, aquele que foi, é e sempre será, o Senhor Jesus Cristo. Estamos de pé por causa dele, vivemos por causa dele, caminhamos por causa dele, respiramos por causa dele. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos começar o nosso culto em 1 minutinho e aí eu peço a você que se prepare o seu espírito e venha adorar comigo, venha adorar conosco. Culto no Ministério Vida Profunda, adoração a Deus em toda a sua essência, a Deus com todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Juntos adoremos ao Senhor, amém? Então vamos agora começar o nosso culto, são 18 horas e nós vamos começar dizendo que Ele vive, que Ele vive. Vamos lá? Todos juntos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Declara aí que Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está
Oh, glória! Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Ele vive, vivo está, e por causa disso nós não tememos. Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está com a sua família, aleluia, glória a Deus. Eu quero desde já desejar feliz Páscoa para você, para toda a sua família. Na verdade nós, eu, a pastora Claudianice, o Mateus, nós desejamos feliz Páscoa para você, para a sua família inteira, em nome de Jesus. E Páscoa para nós sabemos muito bem qual o significado. O significado é ressurreição, é vida nova, é Jesus Cristo ressurreto, vivo à direita do Pai. Feliz Páscoa para você. Se você puder, pode até desejar isso para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que de repente você já fez isso, mas não custa nada repetir. Feliz Páscoa. Cada um de nós desejamos para você feliz Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero já nesse momento compartilhar com você o que está em meu coração relativo a esse dia tão especial, nesse culto de adoração, que é o culto que nós chamamos do culto da ressurreição. Nós não tivemos a oportunidade de fazer no templo, como fazemos todos os anos, ou como fizemos nos anos passados, mas hoje nós temos a oportunidade de fazer assim, por uma live, e hoje nós tivemos também a oportunidade de relembrar como foram os cultos, de adorar ao Senhor, cada imagem daquela. Não sei se você teve a oportunidade, caso não, visite a página do Ministério Vida Profunda e você vai poder estar ali relembrando os cultos que passaram, e será uma bênção também. Muitos cultos maravilhosos, cultos de Santa Ceia de Ressurreição, coisas maravilhosas, de maneira que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder adorá-lo nesse dia. Então, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo de número 6, o seguinte, parte do versículo: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vou repetir, Mateus 28, verso 6, parte A. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. É assim que está escrito, e é assim que nós cremos 100% e em sua totalidade. Eu sei que você já ouviu falar e hoje deve ter, de repente, assistido tantas coisas boas sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa para nós não é ovo de Páscoa, nem tampouco chocolate. Embora se vier, é muito bem-vindo. Mas o significado da Páscoa é ressurreição. É Cristo ressurreto. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você. Quero dizer para você que Jesus, apesar de ter morrido, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém e glória a Deus. Vivo está, vivo está. E no texto que nós escolhemos como base, como referência, fala do momento em que Jesus ele aparece para Maria Madalena, para Maria mãe de Tiago, para Joana e outras mulheres que com elas estavam. Ele aparece para elas porque elas, no domingo bem cedinho, ao raiar do dia, eu poderia dizer de madrugada, elas vão de encontro ao sepulcro onde Jesus havia sido colocado, o corpo de Jesus havia sido colocado. Elas correm até lá porque queriam perfumar o corpo dele. Tinha várias especiarias e era um costume da época perfumar o corpo para que ele obviamente demorasse mais a questão da putrefação. Então elas estão indo ao sepulcro bem cedinho, quando de repente elas percebem que algo aconteceu. A pedra havia sido removida ou revolvida, como diz o texto sagrado. E elas se assustam com aquilo, porque o texto diz também em Lucas que a pedra era muito pesada. E como sabemos, havia todo um cuidado daqueles principais sacerdotes da época, a fim de que assegurasse que o corpo estaria ali e que ele havia também morrido.
ao ponto de que depois de se assustarem, elas percebem que um ser angelical se aproxima, alguém se aproxima delas e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito, ele não está aqui, mas ele disse a vocês que era necessário morrer, ele disse a vocês que era necessário ressurgir depois dos mortos, ele disse isso para vocês, lembrem-se, e o anjo começa a dialogar com elas e dizer para elas exatamente isso: lembrem-se de tudo que ele havia dito. O texto também diz em Lucas que depois de aparecer para as mulheres, ele aparece para os discípulos e também aparece para 2 discípulos, Cleopas e o outro. O texto não diz o nome dos dois, só o Cleopas, quando eles estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús, ele aparece para aqueles discípulos também, provando mais uma vez que apesar de ter morrido, ele havia ressuscitado ao 3º dia. Depois de passados 3 dias, ele havia ressuscitado. Eu sei, você sabe também, que a morte dele se deu às 3 horas da tarde, aproximadamente, da sexta-feira, e ele ressurgiu bem cedinho, ele ressurgiu aproximadamente 5 horas da manhã, e alguém pode dizer: pastor, não é por nada, mas não se passaram 3 dias, se fosse pensar em 24 horas, mas para um judeu, o calendário judaico diz que parte de um dia como um dia inteiro, então considera-se 3 dias o tempo em que ele passou até ser ressurreto. 3 dias depois ele ressurgiu, 3 dias depois ele ressuscitou, aleluia e glória a Deus. E nós estamos hoje comemorando mais uma vez a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos hoje mais uma vez comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu só melhorar aqui rapidamente, tentar melhorar, caso não a gente vai ter que refazer o vídeo. Acredito que vai ficar melhor agora. Maravilha, obrigado pela informação. Algumas pessoas estavam pedindo para virar o celular e agora já o fiz. Retomando, depois de 3 dias ele ressuscitou. Que maravilha, ressuscitou e vivo está para todo sempre. Isso é Páscoa. Agora, deixa eu falar um pouquinho para você, bem rapidamente, só para que nós possamos ter todo um contexto. E eu vou primeiro perguntar para você: quando que se começou a comemorar a Páscoa? Você sabe disso? Quando que a Páscoa começou a ser comemorada? E Páscoa significa passar por cima. Quando que começou a ser comemorada? Não sei se você sabe, mas a Páscoa começou a ser comemorada bem antes de Jesus vir à Terra, bem antes dele vir como homem, não antes de existir, porque ele existe antes do antes, mas antes de vir à Terra como homem. E isso começou-se lá na época dos hebreus, quando eles estavam presos, quando eles estavam sendo cativos dentro do Egito, e eles esperavam por um libertador, eles esperavam por alguém que os libertasse, ou que viessem tirá-los do poder da mão de Faraó. E o texto diz que depois de algumas pragas, na 10ª praga, para a gente ganhar bem tempo, Deus dá um comando para os hebreus, e o comando era: fiquem nas suas casas, preparem um cordeiro e pães asmos, comam a Páscoa, e esse será para vocês o primeiro dia do primeiro ano. Era como se Deus estivesse dizendo assim: vai começar tudo novo na vida de vocês, vai começar uma nova história, um novo tempo. Depois dessa Páscoa, que é passar por cima, tudo na vida de vocês vai se transformar, tudo na vida de vocês vai mudar radicalmente. É o tempo da libertação. E a 10ª praga, você sabe, a 10ª praga foi a praga dos primogênitos, onde houve morte em todo o Egito. Os primogênitos haviam morrido, primogênito de animais, primogênito de filhos dos egípcios, todos eles foram morrendo. E os hebreus foi diferente com eles, porque eles haviam obedecido o que Deus havia dito. Todos dentro da sua casa prepararam a Páscoa, comeram e passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. E ali, quando o anjo da morte passava, não tocava nos judeus. E aquilo foi a primeira Páscoa de toda a história humana. Aquilo foi a primeira Páscoa. E ela continuou sendo celebrada. Todos os anos eles pegavam um cordeiro, sacrificavam. E depois de sacrificar o cordeiro, eles celebravam a Páscoa, comiam a carne até o final. Comiam toda a carne, inclusive, não deixando nada. E o sangue era aspergido nas portas como sinal de proteção, de salvação.
e ali todos os anos sendo comemorado até Jesus vir à terra. E é por isso também que João chama do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, esse é o Jesus, o Senhor da igreja, é Ele é o Cordeiro de Deus. Eu queria que você pudesse, eu sei que dentro de você talvez já tenha uma alegria muito grande de poder celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista quando batizava nas águas do Rio Jordão. Mas um dia, aproximadamente 2000 anos atrás, uma sexta-feira, conhecida no Brasil, em alguns países, como a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão para algumas pessoas que têm um tipo de crença, mas para nós, a sexta onde Jesus se entregou, porque o bem da verdade é que Ele não morreu, Ele se entregou e por isso Ele foi sacrificado como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, como está escrito em Isaías capítulo 53. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele foi morto, imolado, porque se entregou voluntariamente. É claro que não havia ressurreição sem a morte. A Páscoa completa não é no domingo, ela começava bem antes, quando o Cordeiro era sacrificado. Era ali que começava a festa da Páscoa. Quando o Cordeiro era imolado e sacrificado, começava-se a Páscoa. Para nós, a Páscoa começou sexta-feira passada, mas hoje é o ápice. É o dia em que comemoramos a ressurreição do Cordeiro, aquele que foi morto, mas ressuscitou. E Jesus se entrega completamente, mas antes de falar de sua ressurreição, eu preciso falar um pouco da sua morte. Porque Ele morreu, uma morte de cruz. E talvez alguém se pergunte, por que cruz? Por que a cruz? Por que se entregou na cruz do Calvário? Poderia ser qualquer tipo de morte. E por que morrer o Filho de Deus? E por que morrer aquele que havia sido enviado para salvar uma humanidade inteira? E por que ter sido rejeitado por aqueles que deveriam recebê-lo? E por que ter sido sacrificado na cruz? E por que ter sido espancado? Por que tudo isso? Por que uma morte tão dura, tão cruel? Por quê? E é isso que eu quero falar um pouquinho com você. A morte dele fala muito mais do que talvez o seu nascimento. E eu falo isso com base bíblica. Não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu, o Cordeiro nasceu, não sabemos. Nós comemoramos em 25 de dezembro, mas nós sabemos que dentro do calendário judaico não era possível o nascimento nas condições que nasceu nessa data. Há pessoas que dizem que nasceu em meados de abril, enfim, mas não sabemos exatamente o dia em que nasceu. Até o próprio calendário que nós utilizamos hoje, existe um erro de 3 anos para frente ou para trás da data que Jesus nasceu. Não sabemos com exatidão, mas sabemos o dia da sua morte, porque a morte fala muito. A morte de Jesus, ela é gritante. Em primeiro lugar, essa morte foi no madeiro. Por que no madeiro? Porque o madeiro eram colocadas pessoas que eram malditas, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. E também está escrito em Gálatas 3, de 12 a 14, maldito todo que for pendurado no madeiro. Interessante que o bendito, o santo, o imaculado, sem defeito, se tornou maldito pelos malditos, para que os malditos fossem benditos de Deus Pai. Ele se entregou na cruz com um propósito, ele se tornou maldito com um propósito, e o propósito era que eu e você fôssemos benditos de Deus Pai. Toda pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer cor, raça, que se entrega para Jesus, ela se torna bendita por causa do sacrifício e por causa da morte do Cordeiro na cruz. Porque a sua morte foi na morte que ele triunfou. Ele não triunfou no nascimento, mas triunfou na morte. Foi na morte que ele triunfou sobre todo espírito maligno, sobre todo demônio, sobre todo principado, sobre toda potestade. Quando o inferno estava pensando que tudo havia chegado ao fim, era exatamente o plano de Deus para a nossa salvação. Se alegre com a morte de Jesus, a ponto de que na Santa Ceia, na última Santa Ceia, ele chega a dizer: se alegrem e se lembrem da minha morte. Nós precisamos lembrar da morte. É por isso que a Sexta-feira Santa, ela é tão importante para mim e para você. Foi a morte de Jesus, foi a morte do Cordeiro. E essa morte fala de salvação, essa morte fala de um novo acesso, essa morte fala de acabar com o jugo do pecado, acabar com o jugo do diabo e dos seus demônios. Não existe mais possibilidade de alguém que tenha Jesus e que crê no Cordeiro ser escravizado pelo pecado, pelos demônios. Não há possibilidade disso por causa da morte de Jesus. Foi na morte que ele triunfou e ele disse: lembrai-vos da minha morte. E interessante que sem morte não havia ressurreição. Se não houvesse morte, não havia ressurreição. E talvez alguém se pergunte: pastor, o que Jesus ficou fazendo durante 3 dias morto? Por que ele não morre, já ressuscita logo?
morre no outro dia, ressuscita, morreu na sexta-feira, 3 da tarde, porque não ressuscitou no sábado pela manhã, às 5 da manhã, e inventou de ressuscitar, ou ressuscitou no domingo, bem cedinho, aproximadamente 5, 6 horas da manhã. Por quê? Talvez alguém se pergunte por quê, e eu quero dizer para você que existia um propósito maravilhoso, um propósito tremendo. Quando ele foi levado às partes mais baixas da terra, como está escrito, depois de morrer, que ele foi levado às partes mais baixas, ao inferno, ao Hades, como alguns dizem, e diz o texto também que ele pregou alguns espíritos em prisão. Havia um propósito divino na sua morte, assim também como na sua ressurreição. O texto diz que ele prega alguns espíritos em prisão e liberta espíritos em prisão. O texto também diz que depois da sua morte ele consegue trazer alguns de volta consigo na sua ressurreição. Havia um propósito de Deus. Em Colossenses está escrito que ele despojou todo o principado e potestade e os expôs publicamente ao desprezo. Isso tudo no tempo da sua morte. É mais ou menos como se ele pegasse todos os demônios e humilhasse, porque despojar é tirar, é arrancar, é colocar mais raso do que o chão, e ele humilha todo o principado e potestade. E o texto diz que, colocando-os ao desprezo, eu consigo conjecturar que ele dá uma volta no universo, humilhando todos eles e mostrando quem realmente reina, quem realmente é rei, quem realmente tem poder. E ele acaba ali com todo o domínio do pecado e dos demônios. E tem mais, a sua morte fez com que, quando levado às partes mais baixas da terra, ele tomasse das mãos do diabo a chave da morte do inferno. Está escrito em Apocalipse. A sua morte tinha um propósito, havia um propósito específico e determinado para que ele morresse. Agora eu quero falar com você sobre a sua ressurreição. Está escrito, Mateus 28:6, ele não está aqui porque já ressurgiu, como havia dito. O texto sagrado diz ainda, irmãos e irmãs, povo de Deus, que as cadeias da morte, as ânsias da morte, não conseguiram prender a Jesus, segurar Jesus. Quando pensavam que não havia mais jeito, ele se liberta, Deus o liberta, ele ressurge dentre os mortos e começa então a aparecer para os discípulos depois de ressurreto, dizendo: a partir de agora, dessa ressurreição, se inaugura um novo tempo na vida de vocês. Lembra da época dos hebreus? Deus disse para eles, depois da Páscoa, depois da ressurreição, é o primeiro dia do primeiro ano. Jesus, depois de ressurreto, aparece para os discípulos e inaugura um novo tempo. E o tempo era: a partir de agora, vocês têm autoridade sobre demônios. A partir de agora, todos que são meus discípulos podem se reunir, orar e dizer: tudo que nós pedimos ao Pai, crendo, nós vamos receber. A partir de hoje, desse novo tempo que Deus inaugurou na vida dos discípulos, a partir daquele novo tempo, eles puderam ser pessoas diferentes. Jesus apareceu para eles e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê, for batizado, será salvo, quem não crer será condenado. Ele disse ainda: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ressurreição é dizer para mim e para você: é um novo tempo para a sua vida. Hoje pode ser um novo tempo na vida de muita gente, e hoje pode e deve continuar sendo um novo tempo para as nossas vidas. Ressurreição significa: seja livre. Ele morreu, mas ressuscitou, ressurgiu. Diga aleluia onde você estiver. Ele ressuscitou e vive está para todo sempre. Dá para mim e para você vitória sobre vitória. O inimigo não pode contra as nossas vidas. O diabo não pode contra você. O poder das trevas não é suficiente para fazer você parar. Você pode e deve caminhar em liberdade. Diga aleluia se você puder. Olha o que ele disse para os discípulos: eu vim, morri, ressuscitei. Estou dizendo para vocês, é um novo tempo. Páscoa para mim e para você, um novo tempo. A esperança se renova. A esperança de tempos melhores se renova no dia de hoje. A esperança de um fim de uma pandemia se renova no dia de hoje. A esperança de experimentar milagres da parte do Senhor se renova no dia de hoje. A esperança de experimentar a doce presença do Senhor se renova no dia de hoje, porque depois de ressurreto Ele também abriu um caminho novo e vivo caminho que nos dá acesso livre ao Pai. Hoje aqui eu sei
junto com você, junto com a pastora, com o Mateus, todos que aqui estamos, eu quero dizer para você, nós podemos estar diante do Pai, aleluia, aleluia. Aí onde você está, você pode sim dizer: Deus está aqui aqui perto de mim, Deus está do meu lado, Ele está no nosso meio, porque Ele abriu um novo e vivo caminho através da sua ressurreição, aleluia. Os discípulos não foram mais o mesmo, a igreja não foi mais a mesma depois daquilo, porque para eles era um novo começo, para eles era uma nova história, um novo tempo. Eu quero profetizar isso na vida de muitos aqui agora. Hoje se inaugura um novo tempo na sua vida, hoje se inaugura um novo tempo na sua casa, hoje se inaugura um novo tempo dentro do seu lar, novo tempo, novas perspectivas, salvação, cura, libertação, poder de Deus, um novo tempo, aleluia. Assim como foi com os hebreus, assim como foi com os discípulos, é conosco, igreja do Senhor. Primeiro dia de um novo ano, e assim eles celebravam todas as vezes. Eu convido você a celebrar na presença do Senhor. Eu convido você a dizer: obrigado porque o Senhor ressuscitou. Eu convido você a dizer: a minha Páscoa tem um significado profundo e é vida nova, é tempo novo, é tempo de um novo de Deus para você, é tempo de uma nova unção do Altíssimo sobre a sua vida. Eu quero mais uma vez convidar aqui a pastora, convidar o Mateus, para que nós possamos juntos e com você também exaltar o Senhor e dizer: Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Celebremos ao Senhor, celebremos com essa canção, porque Ele vive para todo sempre e porque nós precisamos celebrar a Cristo, o Cordeiro, em nome de Jesus. Vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. 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 Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou. 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 Ele vive e reina para sempre. Vamos celebrar. Celebre. Vamos celebrar. Celebre. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebre novamente. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque ressuscitou. 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 Ele vive e reina para sempre. Depois do terceiro dia, ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. É o Cordeiro. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu finalizo dizendo o seguinte: da mesma maneira que Ele prometeu que ia morrer e ressuscitar, Ele também prometeu que vai voltar para nos buscar.
Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nunca duvide, nunca deixe de crer nisso e viver essa verdade. Ele vai voltar para nos buscar. E eu quero aproveitar esse momento tão especial e perguntar se tem alguém nos assistindo que deseja um novo começo na sua vida, um novo começo na sua história. A Páscoa ter o verdadeiro sentido na sua vida, que é nascimento ou ressurreição de Jesus Cristo dentro de você. Tem alguém que está nos assistindo, é familiar de alguma pessoa, ou que está aqui conosco e que deseja voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus nesse dia tão marcante de Páscoa? Eu queria que você pudesse escrever aí o seu nome, que eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se tem alguém que ouvindo essa mensagem, que nesse dia de celebração ao Cordeiro deseja voltar para Jesus, ou até mesmo entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém aqui ouvindo, assistindo, que quer voltar para Jesus? Se sim, eu queria que você pudesse escrever o seu nome aí e dizer: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que essa Páscoa seja para mim um novo tempo, uma nova história. Tem alguém no nosso meio que deseja voltar para Jesus, entregar a vida para Jesus? O nosso meio aqui nessa live quer voltar para Jesus? Eu vou esperar só mais 30 segundinhos. Se de repente você está do lado de alguém que ainda não entregou a vida para Jesus ou está afastado, pergunte para ele, pergunte para ela se ela deseja voltar para Jesus, fazer com que essa Páscoa seja realmente ressurreição na vida dele e na vida dela. Tem alguém? 30 segundos apenas e nós vamos encerrar. Dizer para você: eu amo você, amo a sua casa, amo a sua família, você é muito importante para mim, membro do Ministério Vida Profunda, gente que está conosco, nos assistindo. Vocês têm um lugar muito especial dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Sua primeira Páscoa, Emanuel, Deus abençoe em Jesus, aleluia, que coisa boa. Primeira Páscoa em Jesus Cristo, Deus te abençoe muito, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não tem ninguém para Jesus voltando nem aceitando. Eu preciso encerrar. Eu quero encerrar dizendo para você mais uma vez que a sua Páscoa tenha sido muito abençoada e que você, reunido com a sua família, possa estar cada vez mais unido com Cristo e esperando, porque Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Eu não sei quando, mas eu posso lhe assegurar que está muito perto. Se prepare e esteja vigilante. E digo para você: juntos e aliançados. E até a nossa próxima live. Amo cada um de vocês, em nome de Jesus. Juntos e aliançados.